Hoje, o nosso convite é para uma exploração, uma olhada curiosa no nosso estado interno. É sobre observar como é possível se mover de um lugar de reação constante, sabe? De fragmentação, para um estado de presença consciente. Um lugar onde a realidade parece responder não ao barulho de fora, mas sim à nossa coerência interna. E antes de qualquer conceito, de qualquer ideia, o ponto de partida é o único lugar onde a experiência é sempre agora. O corpo. Só por um instante. Como ele se sente? Existe alguma tensão? Leveza? A investigação sobre coerência não começa com o pensamento, mas com essa escuta honesta das sensações que já estão aqui. Vamos falar sobre uma experiência que é fundamentalmente humana. Viver em modo alerta se tornou, para muita gente, um estado normal, habitual. A proposta aqui é acolher essa sensação não como um problema que precisa ser consertado, mas como ponto de partida que, de certa forma, todos nós compartilhamos. É esse estado de fragmentação que serve de base para nossa exploração. Observe a qualidade física dessa experiência. A mente que não para, a fadiga que parece não ter relação com o esforço que foi feito, uma tensão constante que talvez se instale nos ombros. Essa é a assinatura sensorial de um sistema interno que está operando em modo de sobrevivência. É o que a gente pode chamar de um estado de incoerência. Ok, vamos olhar isso mais de perto. Isso aqui não são indicadores de falha, de que tem algo errado, sabe? São sinais biológicos. A tensão nos ombros, a respiração curta, são informações que o corpo está oferecendo. A mente, que age como um advogado de defesa justificando tudo, ela está simplesmente tentando criar uma história para um sistema que está em caos. E essa sensação de assistir a própria vida de fora é uma assinatura clássica de um sistema nervoso em alerta, meio que desconectado da experiência do presente. E aqui surge uma inversão de perspectiva. Muitas vezes, a gente tenta organizar a mente usando a própria mente, com mais análise, mais pensamento, mas e se o ponto de regulação mais eficaz for outro? E se o grande maestro da nossa orquestra interna não for o cérebro, mas sim o coração? A proposta é exatamente essa: inverter a prioridade. Esse é um princípio central. A neurociência hoje nos mostra que o nosso estado emocional e fisiológico envia uma quantidade gigantesca de informações para o cérebro, muito antes que a nossa mente racional tenha tempo de construir uma interpretação. A gente sente primeiro para depois formular um pensamento. O corpo informa a mente e não o contrário. Agora, o que é realmente interessante aqui é a física por trás disso. O coração não é só um órgão que bombeia sangue. Ele é um centro eletromagnético poderosíssimo. Ele envia muito mais sinais para o cérebro do que recebe. E o que isso significa na prática? Significa que a qualidade do ritmo do seu coração está, a cada momento, influenciando diretamente como o cérebro vai perceber e interpretar a realidade. Isso nos leva para a biologia por trás da presença. Conceitos como campo ou coerência deixam de ser uma coisa mística quando a gente traduz para a linguagem da fisiologia. Existe um processo concreto, mensurável, por trás desses estados que, muitas vezes, são descritos só em termos espirituais. E o processo é de uma elegância impressionante. Pensa só, quando, por exemplo, através de uma respiração consciente, o ritmo do coração se torna mais estável e harmônico, isso é o que a gente chama de coerência, um sinal de segurança é enviado lá para o cérebro. Esse sinal ajuda a acalmar a amígdala, que é o nosso alarme de incêndio interno. Com a amígdala mais tranquila, o cérebro pode, então, direcionar energia para o córtex pré-frontal, a área ligada à clareza, ao planejamento e à criatividade. E essa tabela ilustra a diferença prática de um jeito muito claro. É a mesma pessoa, com a mesma biologia, percebendo a realidade de maneiras completamente diferentes. Num estado de incoerência, com a amígdala mais ativa, o filtro da nossa percepção tende a focar em ameaças e problemas. Já num estado de coerência, com mais atividade do córtex pré-frontal, esse mesmo filtro se ajusta para perceber possibilidades, soluções e conexões. Então, o ponto crucial é, essa dinâmica não é fixa, não é uma sentença. Graças à neuroplasticidade, cada vez que a gente pratica a regulação do nosso estado interno, nós estamos literalmente fortalecendo as estradas neurais da presença e da calma. As crenças não são um destino, podem ser vistas como circuitos que, com a prática, podem ser reorganizados. Agora, vamos ampliar um pouco essa perspectiva. A gente pode se perceber não apenas como esse eixo oração-cérebro, mas como um sistema complexo, integrado. Uma forma de mapear esse sistema é olhar através de 4 dimensões que se conectam como um campo unificado.
Entender essas camadas pode dar para a gente um modelo mais completo da nossa experiência. Primeiro, a dimensão física. É a nossa fundação bioquímica, o hardware de hormônios, neurônios, impulsos elétricos. É a base material onde toda a nossa experiência se manifesta. Depois, a dimensão mental. A nossa fábrica de significados. É o processo do cérebro que constrói histórias e crenças a partir dos dados que ele recebe. A gente não reage diretamente ao mundo, mas sim à nossa interpretação do mundo. Em seguida, a dimensão emocional. A vibração da experiência. As emoções podem ser entendidas como padrões eletroquímicos que influenciam diretamente o nosso ritmo cardíaco, a nossa respiração e até, como a epigenética sugere, a expressão dos nossos genes. Elas são, de fato, a linguagem do corpo. E, por fim, a dimensão energética, ou campo sutil da consciência. É aqui que surgem a intuição, o senso de conexão, a percepção de unidade. É o reconhecimento de que somos parte de um todo maior, um campo de informação e de vibração. Ao observar a integração dessas dimensões, começa a surgir a possibilidade de passar de um modo de reação para um modo de percepção. É um convite para a gente retomar a autonomia sobre a própria experiência, reconhecendo que a capacidade de moldar essa experiência mora dentro da gente. E essa é a mudança de paradigma fundamental. É se mover da percepção de que a realidade acontece para mim, como se a gente fosse vítima das circunstâncias, para a compreensão de que a realidade acontece a partir de mim. O nosso estado interno se torna a variável principal a partir da qual a experiência se desdobra. Então, o ponto crucial aqui é que o campo da realidade parece responder não a desejos superficiais ou a afirmações só da mente, mas ao nosso estado de ser, a vibração dominante que surge da harmonia entre corpo, mente e emoções. Nesse sentido, a experiência externa pode ser vista como um espelho da nossa coerência interna. E para finalizar, fica uma reflexão. E se todo este processo não for sobre construir algo novo ou lutar para alcançar paz? E se for, na verdade, um ato de lembrar, de remover as camadas de ruído para acessar a harmonia que já existe como um potencial, a memória do nosso estado mais natural de ser, coerência, presença e unidade.